Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui no canal Palavra com Rose Gomes, venho trazer uma mensagem de Deus. E tá chovendo, hoje é segunda-feira, tá? Tô gravando esse vídeo agora pela manhã. Tá uma chuvinha, eu acredito que não vai sair no vídeo. Se sair, vocês me perdoem, tá bom? Eu não vou deixar de fazer a vontade de Deus porque está chovendo, não é verdade? Estou aqui no meu quarto e vou gravar essa palavra que tem falado ao meu coração. Eu tenho meditado um pouquinho. Um dia desses, olha o que aconteceu. Eu estava ouvindo aquele hino, não sei se vocês conhecem, que diz assim, que é da Kemily. Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completa vai fazer cumprir na hora certa. É um louvor maravilhoso, Deus tem falado muito comigo a respeito disso. E achei interessante os comentários. Gente, como o povo de Deus sofre nessa terra, né? E sofre por falta de conhecimento. Ali as pessoas estavam dizendo que hoje em dia as pessoas ficam falando sobre as bênçãos aqui na terra, sobre prosperidade, sobre riqueza, porque não é isso que Deus quer para nós, que o que Deus tem para nós é somente a salvação. E aí eu comentei lá dizendo que não, que Deus quer para nós sim uma vida abençoada aqui na terra. O próprio Jesus disse isso. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. O propósito de Jesus, quando foi crucificado, morreu ali, né? Derramou teu sangue precioso, foi para que nós pudéssemos ter a salvação eterna, pudéssemos ter novamente a ligação direta com Deus, pois foi perdido isso ali no Jardim do Éden, quando a Eva peca, né? Era influenciada por aquela serpente que era o próprio Satanás, fez com que ela pecasse, desobedecesse a Deus e ali se rompeu aquela intimidade, né? Aquela coisa maravilhosa que eles tinham. De todos os dias, no finalzinho da tarde, o próprio Deus descia ali naquele jardim e ia ter com ele, conversar com eles, né? E ali, fora o Jardim do Éden, que tinha tudo, Deus criou tudo do bom e do melhor, como ele sempre faz, com muita abundância, porque o nosso Deus é a própria riqueza. O nosso Deus, é engraçado que eu estava meditando nisso, eu cresci ouvindo isso, que Deus é dono do ouro e da prata. E ao mesmo tempo ele nos ensinado que não era para nós buscar essas coisas aqui da terra, né? Porque nós fazemos uma confusão, gente. Nós lemos a palavra, algumas pessoas que nos ensinaram aí, nos antepassados, né? Ensinavam de forma errada, lia a palavra e não lia o contexto daquela história e foi nos ensinando coisas que ficou embutida na nossa mente. E hoje nós temos medo de prosperar, nós temos medo de buscar as coisas aqui da terra, que seria o dinheiro, não é verdade? A riqueza. E não é pecado, gente. Deus tem isso para nós, sim. Aquele que serve a Deus, que está na presença do Pai, serão todos ricos? Não, porque o próprio Jesus disse que os pobres sempre existirão no meio de nós. Entende? Então você pode prosperar a ponto de ficar rico, se Deus assim quiser, se Deus assim permitir. A riqueza mesmo, ser rico, com abundância, né? Assim como foi Salomão, Davi, quem mais? Abraão e tantos outros, gente, que foram riquíssimos. Então, se fosse pecado, se fosse uma coisa ruim, Deus não tinha permitido. Então, a riqueza, nesse sentido de muito dinheiro, é para poucos, tá? Alguns Deus vai permitir que fique rico, porque tem pessoas que sim, com muito dinheiro ele pega e se corrompe. O que está na palavra? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Precisa ler e precisa entender o que está escrito. E aí foi nos ensinado que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Observa só, não está escrito isso na palavra. Está escrito que o amor ao dinheiro, o amor, amar o dinheiro, acima de qualquer coisa, acima de Deus, na verdade. Tem pessoas que, você já viu aí noticiários, que faz coisa perversidade com os seus por causa de dinheiro. É um amor enraizado no dinheiro, isso é pecado, tá bom? Então, nós temos que tomar cuidado, porque quando nós lemos a palavra, nós precisamos entender ela. E não podemos ser influenciados por pessoas que não conhecem a palavra, como diz a palavra de Deus, um cego guiando outro cego. São pessoas que vivem na miséria, na pobreza, uma vida escassa, e diz que não, é porque Deus está me provando, é que Deus quer dessa forma, é porque o que Deus tem para mim é só a salvação eterna, e nós vamos acreditando nisso e ficamos sofrendo. E Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante aqui na terra, sim. E ali eu falava isso e uma irmã veio me rebater, né? Ela dizendo que não, porque quando Deus diz uma vida abundante, é a salvação, gente, claro que não. Quando você tem a salvação eterna, é tudo. A salvação é em primeiro lugar. Quando eu aceito Jesus, eu busco andar nos seus caminhos, o maior bem que nós vamos receber é a salvação eterna. E essa salvação é dada para nós pela graça, não porque merecemos. Nenhum de nós merecemos a salvação eterna.
Jesus morreu na cruz do Calvário e sofreu toda aquela dor por amor a nós. E isso é nos dado pela graça, pela bondade e misericórdia do nosso Deus. Não porque merecemos. Então, quando eu aceito Jesus e ando nos seus caminhos, a salvação eterna é me dada pela graça, pelo amor dele por nós. Entende? Agora uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estamos vivendo aqui na Terra. O nosso mundo é capitalista. Tudo que nós vamos fazer precisa de dinheiro. Ao nascer, você gasta muito dinheiro. Tem que comprar o enxoval do bebê. O crescimento dessa criança vai se gastar muito dinheiro. Escola, não é verdade? Saúde. Lazer, que é uma coisa que o cristão deixa de lado, porque achamos que nós somos anjos, que nós não precisamos dessas coisas na terra. E hoje nós vemos aí tantos homens e mulheres de Deus sofrendo depressões, passando coisas terríveis, porque sempre buscou só o espiritual. Achava que não pode, as coisas da terra aqui, nós temos que ignorar. Gente, nós não somos anjos, somos seres humanos, como qualquer outra criatura. O que nos diferencia daqueles que servem a Deus e dos que não servem é que nós temos nosso Deus conosco, cuidando de nós em todo momento, seremos salvos e podemos viver uma vida abundante aqui na terra, sim, enquanto Jesus foi lá preparar para nós lugar, como ele mesmo disse. Então não se deixe ser roubado por Satanás. Satanás não quer que o povo de Deus prospere, porque um povo de Deus próspero aqui na terra é um povo forte. Tá bom? Você dentro da sua igreja, se você é uma pessoa que tem prosperado, pode cuidar daqueles que estão passando necessidade, pode cuidar da obra de Deus aqui na terra. Pode cuidar do povo lá de fora, por exemplo, aqueles que estão ali na África, que sofrem tanto. Quantos eu vejo aí, às vezes eu vejo homens de Deus que eu sigo, né, que tem uma vida abençoada, que abençoa aquele povo de lá. Abençoa o povo dele aqui também, o povo brasileiro, dando suas ofertas, cuidando de pessoas que estão necessitadas, do nosso próximo, que às vezes está na rua passando fome, passando frio. E como que nós vamos cuidar dessas pessoas sem dinheiro? É comprado o alimento com dinheiro. É comprado uma vida confortável aqui na terra com dinheiro. Aqui no nosso país, Brasil, o real. Né? Em outros países, dólar, euro. Outro dia eu estava falando também acerca da gente ser ofertante, dizimista. E o irmão veio falar que não, que isso era naquela época, porque na época deles eles não tinham dinheiro, eles davam os animais. Gente, mas o dinheiro deles na época eram os animais, era o fruto da terra. Aquilo era trocado e era dinheiro. Eles também tinham ouro e prata. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes ficamos sofrendo por falta de conhecimento. Deus tem para você uma vida abundante aqui na terra, sim. Deus quer transformar a sua história. E quando você vem me dizer assim, não, mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. Você vai vencer essas aflições, porque nós temos Deus conosco. E eu vou deixar para você aqui, para não ficar só nas minhas palavras, para você entender quem é o nosso Deus. O nosso Deus é a riqueza. O nosso Deus é a prosperidade. Por isso que eu falo para vocês, leia a palavra para vocês conhecerem quem é Deus. Quando você começa a ler, entender que Deus é grande, poderoso, criador de todas as coisas. Tudo que ele fez é com abundância, né? Quando ele criou o mundo, só com a autoridade da palavra, dizendo, haja luz, houve luz, haja separação de terras e águas, né? Tudo com abundância. Se fosse um Deus escasso, como as pessoas nos ensinam, ele teria feito um pouquinho de água, um pouquinho de terra, um pouquinho de ar, né? Tudo que Deus fez para nós é com muita abundância. Tudo que ele faz, todas as bênçãos e milagres que tem aqui, não é nada contadinho. Multiplicação dos peixes, multiplicação dos pães, muitos pães, a ponto das pessoas comerem, se encherem, se fartarem e sobrar. Tem uma passagem ali que Jesus faz a multiplicação de pães e peixes e sobram 12 cestos cheios. Mostra um Deus próspero, um Deus de multiplicação, gente. Se o povo de Deus hoje na terra sofre, se o povo de Deus é um povo miserável, um povo que vive na escassez, é por nossa culpa. É porque ficamos dando ouvido a esses homens que não sabiam a palavra, que ensinavam de maneira errada, e nós tomamos posse disso, e hoje nós temos uma mente limitada. Vivemos com essas crenças limitantes que nos impedem de crescer. Eu falo isso porque eu vim de uma vida assim. Meu pai, coitado, ele cresceu acreditando nessas coisas. Nós vivíamos uma vida miserável. Meu pai orava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas, mas a nossa vida financeira era destruída. Vivíamos misérias e muitas misérias. Vivia uma vida tão escassa. E eu perguntava para o meu pai, por que nós vivemos assim? Ele dizia que era porque Deus estava nos provando, pois assim havia nos ensinado.
Outra coisa também que ele tomava posse, porque dizia que as pessoas diziam, o Zaqueu é tão simples, né? Então ele pensava que simplicidade era pobreza. E não é, gente. Então ele tomava posse daquilo e ele nunca fez nada para sair daquilo. Ele aceitou aquela situação de miséria e ali é uma maldição hereditária. E eu já falei um pouquinho sobre isso em alguns vídeos. Que veio do meu avô, que era um homem próspero, onde colocava a mão prosperava. Meu avô na época era um homem que eu posso dizer que de bens, né? Naquela época, muitos anos atrás, ele tinha caminhão, ele teve restaurante, ele tinha um depósito de banana, ele tinha uma vida farta, uma vida abençoada. Ele passou por um processo ali em que houve algo espiritual. Eu não vou entrar muito nesse assunto hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Ele ficou doente, né? Houve uma situação e a partir dali nunca mais ele prosperou. E o que ele teve ainda de bens ainda ficou para os seus filhos, mas os seus filhos não prosperaram. O meu pai tem outros irmãos que também sempre vivem uma vida muito escassa, de muita dificuldade, de muita miséria. E depois do meu pai vem eu, que também sou filha dele, viver na mesma situação. Entende? Com tudo para dar certo, porque eu sou uma pessoa estudiosa, esforçada, eu nunca fiquei esperando as bênçãos cair do céu. Eu sempre fiz a minha parte e as coisas não iam para frente. Só começou a mudar quando eu comecei a abrir meus olhos espirituais, quando eu comecei a questionar a Deus e entender por que Deus fazia isso com a minha família. Por que Deus não prospera nós? Por que tanta dificuldade? Por que o Senhor nos prova tanto? O que o Senhor quer nos provar? E o Espírito Santo de Deus falou comigo claramente. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. E aí, naquele momento, Deus virou uma chave na minha mente. E eu perguntei, então quem está fazendo isso é Satanás? E o Senhor disse sim. E como eu saio disso? Aí você vai lá para aquela parte da palavra que diz que a casta de demônio que só sai com jejum e oração. E eu comecei a orar, a jejuar, a buscar em Deus. E Deus foi abrindo as portas. E eu fui fazendo a minha parte. Com 38 anos, eu fui estudar, fui fazer minha faculdade. Para dar o melhor para os meus 3 filhos. E comecei a ter uma vida melhor. E as coisas começaram a mudar. E hoje a minha vida está transformada. E você é rica, irmã? Não, hoje eu tenho uma vida próspera. Prosperidade não é só ser rico, não. Prosperidade é Deus cuidar de cada detalhe da sua vida, é suprir o maná do dia, é não deixar faltar nada na sua mesa, é você ter o seu lugar quentinho para estar. Agora está chovendo, agora mesmo levantei pela manhã orando ao Senhor, agradecendo, porque dormi numa cama bem confortável, quentinha. Isso é prosperidade. Após eu terminar aqui, que eu estou com um período aqui com Deus, eu vou tomar um café, tem pão, tem queijo, tem ovos, tem o café da manhã, isso é prosperidade. Eu tenho um trabalho abençoado hoje. Eu trabalho sexta, sábado e domingo, na semana eu estou livre, isso é prosperidade. Deus restaurou minha vida sentimental, que também estava destruída, isso é prosperidade. A minha filha é formada hoje, né? Numa situação que eu fiquei com 3 crianças pequenas. Não sabia como ia criar aquelas crianças, chorava na presença do pai. Às vezes levantava pela mão e falava, Senhor, me ajuda, tá faltando, as portas estão fechadas. Fiquei mais de 10 anos com portas fechadas por causa de coisas espirituais. Gente, são muitas coisas que acontecem. E se eu ficasse lá acreditando que Deus estava me provando, que Deus não quer que eu prospere aqui na terra, que isso é a vontade de Deus, que ser simples é ter uma vida escassa, miserável, eu estava até hoje no mesmo lugar. Então, gente, se a gente não abrir os olhos, nós vamos ficar sofrendo. Deus quer mudar a sua história, Deus quer prosperar o seu caminho. Algumas pessoas serão ricas, sim, muito ricas, porque Deus conhece o coração de cada filho, tá? Então todos que aceitarem Jesus serão ricos? Não. Tem pessoas que serão prósperas. No meu caso, eu tenho prosperidade e sei que Deus tem algo grande para mim, mas eu estou caminhando, porque essa crença limitante tem que ser quebrada para que Deus possa mudar a nossa história. Deus já falou comigo a respeito disso. E eu creio. Eu estou caminhando. Deus está mostrando algumas coisas. Deus está me levando para alguns caminhos. E eu sei que vem coisas grandes de Deus na minha vida. Por isso que eu estava aí ouvindo esse louvor. Deus falou muito comigo a respeito disso. E eu tomei posse. E vem pessoas querendo jogar água fria. Não, não é isso que Deus quer para você, não. Deus só quer salvação. Nós só temos que pregar a salvação. Não. Nós temos que pregar a salvação, que é o primeiro lugar. Como diz a palavra, buscai primeiro no reino do céu a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A própria palavra está escrito isso. Se não estaria escrito assim, buscai somente as coisas espirituais. Buscai somente o reino de Deus. Está escrito, buscai primeiro. Primeiro, se busca o primeiro algo, é porque tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto. Precisamos ler e entender o que está escrito na palavra. Por isso que o povo sofre.
Buscai primeiro. Então, calma aí. Buscai primeiro. Se Deus deixou aqui na palavra que é para buscar primeiro, então tem o segundo, o terceiro e o quarto. Então tem uma ordem que, se eu mudar essa ordem, acaba prejudicando a minha vida na presença do Senhor. Porque Deus não aceita que nós colocamos nada em primeiro lugar nas nossas vidas se não for Ele. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Ele vem em primeiro lugar. O nosso amor tem que estar em Deus, e não no dinheiro, e não nas coisas dessa terra. Quando diz, não juntei tesouro aqui na terra, onde a traça consome, não é isso? O ferrugem destrói. Não juntei porque não é para juntar, é para usufruir, é para dividir, é para abençoar. E tem pessoas que têm aquele coração de juntar. Junta. Eu já conheci pessoas que tinham dinheiro guardado no banco, que vivia numa casa simples, comia mal, se vestia mal, porque estava juntando, tem que juntar. Não ajudava os seus. E isso daí que Deus não quer. Um coração ganancioso, um coração que tem amor ao dinheiro, e isso Deus abomina. Então, quando Deus vai trazer a prosperidade e a riqueza nas minhas mãos, é para que eu usufrua, tá? Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui na terra, eu vou comer do melhor, eu vou vestir do melhor, eu posso viajar com a minha família, e não posso esquecer da obra do Senhor. Ajudar a obra do Senhor, ajudar aqueles que estão necessitados, ajudar o meu próximo. Porque quando chegar lá na presença do Senhor, Ele vai prestar conta. Eu dei nas tuas mãos. Nós não temos aí a parábola dos talentos? Onde aquele senhor deu 1 talento para um, 2 para o outro e 5 para o outro. E quando aquele senhor volta, ele quis saber o que ele fez com aqueles talentos. Nós podemos levar para o lado espiritual, que é ali o talento que Deus nos dá, os dons que Deus nos dá, que nós temos que prestar conta. Nós temos que fazer isso daí, multiplicar. Usar aqui na terra, não é verdade? E também podemos levar para o lado financeiro. Porque ali está falando do financeiro. Quando aquele senhor volta e fala, cadê o talento que eu te dei? Eu tinha 5 talentos, eu multipliquei e eu estou te dando aqui 10 talentos. O outro, eu tinha 2, eu multipliquei, estou trazendo aqui 4 talentos. E o outro, eu tinha só 1 talento, então eu peguei e guardei para te devolver. E o que ele disse? Servo mau, servo infiel. Não é isso? Aquele ali, ele ficou aborrecido. Porque não era para ele guardar, era para ele multiplicar. Então é isso, gente, nós precisamos entender. Vamos ver um pouquinho quem é nosso Deus. Então olha só o que Deus faz. Ele pede para que o povo traga ali uma oferta. Vamos lá. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que deles receberei. Ouro, prata e bronze, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tinta de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção, e para o incenso aromático, pedra de ônix, pedra de engaste, para a estola sacerdotal, e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo farei. Tudo do bom e do melhor, porque Deus é riqueza. Entende? Se fosse esse Deus escasso que tem aí nos apresentado, ele ia falar, façam para mim um lugar que eu vou ficar aí, a minha casa, ofertem palhas, ofertem o quê? Galhos, traga aqueles pano velho que tiver lá na sua casa, tudo que vocês não estão usando mais que vai ser jogado fora. Faça a minha casinha simples, porque eu sou um Deus simples, porque eu não preciso de nada dessas coisas para ser empregado para nós. Esse Deus aí escasso. Tudo do bom e do melhor, porque Deus é bom e melhor. Gente, quando fala da Jerusalém, não fala lá que quando nós formos morar na terra prometida, que temos para nós também, as ruas são de ouro, os muros são de cristais. Ah, não, isso é só quando... Não, gente, é porque isso é Deus. Riqueza é Deus, prosperidade é Deus, multiplicação é Deus, abundância é Deus. A miséria é de Satanás. Então, abre a sua visão para você entender quem é Deus. Deus tem para você o melhor, Ele quer mudar a sua história, mas necessário é que nós paremos de ficar com esse espírito de miséria em nossas vidas, esse espírito de escassez em nossas vidas. Deus quer encontrar espaço no seu coração para mudar a sua história. Deus só vai fazer isso quando você acreditar naquilo que Ele faz. Quando você saber quem é Deus.
Porque se Deus trazer para suas mãos, tem um propósito. Se Deus trazer riqueza para suas mãos, é para você cuidar dos seus, usufruir e abençoar. Abençoar a obra de Deus, abençoar o seu próximo. Ter sabedoria, tá bom? Para cada um Deus tem um limite. Deus conhece cada filho seu. Então, às vezes Deus vai te dar uma vida próspera, onde você tem sim o alimento na sua mesa, você pode usufruir com os seus familiares, abençoar a obra de Deus dentro daquilo que Deus te deu nas tuas mãos. Mas Deus tem prosperidade para ti. A miséria é de Satanás. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.